Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre a igreja de Corinto e as suas dificuldades para compreender o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. O autor original dessa aula vai pedir meditação, vai ter ali como texto base a leitura de 2 textos. O primeiro texto fica em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo de número 11. O segundo texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 2. Aqui nas nossas aulas na plataforma, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, a leitura será feita em 1 Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo de número 1 e número 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, vamos lá! Se você assistiu a primeira aula, você já sabia que hoje eu iria me pautar na igreja de Corinto, né? Para você que está chegando agora, para você não ficar perdido, na primeira aula, na lição de número 1, que nós falamos sobre e deu dons aos homens, quando nós abrimos esse trimestre, eu avisei que eu não iria citar a igreja de Corinto, porque a lição de número 2, ela ia me obrigar a me aprofundar em Corinto. Então, é isso que vai acontecer hoje, tá? Essa explicação também vai servir para você entender a dinâmica da aula. Eu não vou dividir essa aula vai ser trabalhada em um bloco só, como se fosse uma aula única de tema único. Por que eu não vou dividir? Porque eu não senti necessidade dessa divisão. Porque se você compreende o que acontece em Corinto, se você entende a cidade de Corinto, fica muito claro você entender o objetivo principal dessa aula e principalmente uma segunda temática que vai ser levantada aí, meio escondido pela revista, mas é algo que vai ser trabalhado nela também. Tá bom? Então, eu tenho 2 objetivos para atender nessa aula de hoje e só com a igreja de Corinto, só destrinchando a igreja de Corinto, a gente consegue atingir esses 2 objetivos. Isso não significa que aquilo que está sendo dito aqui não esteja na revista, muito pelo contrário, eu só vou fazer um caminho completamente diferente aí do autor, tá certo? A gente vai sair do mesmo ponto de partida, só que eu vou vir aqui trazendo outras informações para que você entenda de uma forma mais aprofundada por que Paulo vai se direcionar a Corinto, qual é o motivo de Paulo a chamar a atenção de Corinto e principalmente por que Paulo vai a chamar a atenção de Corinto quando se trata de dons espirituais, tá certo? Então, se você está me acompanhando com a revista, fique tranquilo, eu vou estar fugindo completamente da ordem, mas, você só vai ver uma disparidade ou outra trabalhando um assunto que é dito no bloco 13, vou estar trabalhando antes, por isso eu decidi, para que você não fique confuso, trabalhar em um único bloco. Então, me escuta, fica com a sua Bíblia aberta, com a sua revista aberta, que você vai ver aí que não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Vamos lá então, vamos para o desenvolvimento. Então, a gente tem que entender a cidade de Corinto. Que cidade é essa? A cidade de Corinto, ela localiza-se em um istmo, ou seja, ela é um local onde eu tenho um encontro de 2 mares. O mar Egeu, que aponta para o Oriente, e do mar Jônio,
que aponta para o ocidente. Por causa do encontro desses dois mares, né, ter ali como ponto de encontro a cidade de Corinto, obviamente a economia primária dessa cidade vai ser o porto. A gente vai ter o porto de Corinto, né? Corinto vai ser uma zona portuária. Ela vai ser também chamada, né, de ponte entre mares, porque ela é o local do encontro do Mar Egeu e do Mar Jônio. Por ela ser uma zona portuária, né, um local de porto, de entrada e de saída, aquela cidade vai se dedicar naturalmente, né, vai ter como economia primária o comércio, tá? Então ela vai ser uma zona portuária e comercial. Além disso, a cidade de Corinto também vai se dedicar à indústria bancária e à indústria de artesãos, já que ela vai ter uma grande concentração de artesãos ali. Ela vai ter uma colônia de artesãos ali dentro do seu espaço territorial. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto era extremamente importante porque ela era a capital da Acácia, tá? E essa cidade retratava uma comunidade que tinha aí algumas características bem fortes. Era uma sociedade atarefada, uma sociedade apressada, uma sociedade próspera, né? Porque ela estava trabalhando ali com comércio, com artesão, com bancos, mas isso tudo acabava estimulando, né, aos homens e às mulheres daquela cidade a terem ambição, a serem extremamente ambiciosos. Todo mundo que ia para a cidade de Corinto ia para a cidade de Corinto com apenas um foco: o quê? Prosperar e ser bem-sucedido, tá? Como cidade portuária também, a cidade de Corinto vai ter alguns problemas, principalmente no que se diz respeito à moral. A cidade de Corinto vai apresentar uma moral indolente, tá certo? Principalmente porque havia nessa cidade um templo para Afrodite. E a gente sabe que as servas de Afrodite, né, estavam sempre aptas à prostituição. Então, essa moral indolente, né, dos corintos é associada também à existência dos oráculos de Delfos dentro daquela cidade, vai ali chamar a atenção de Paulo para determinados cuidados, porque principalmente no que diz respeito à moral, as congregações de Corinto estavam deixando, na verdade, a desejar. De maneira geral, a cidade de Corinto tinha algumas diretrizes e o seu único foco era o sucesso. O seu único foco era a realização pessoal. E essas características vão entrar na igreja e vão contaminar as congregações de Corinto. A gente observa isso quando a gente estuda e vê que os desejos dos membros das congregações era apenas estabelecer prestígio, né? Ter prestígio dentro da comunhão da fé, independente daquilo que se era verdadeiramente orientado. Então o apóstolo Paulo começa em 1 Coríntios trazendo uma lista de reivindicações que cada congregação vai fazer. E essa lista de reivindicações alerta e confirma para a característica da igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, tá bom? Um grupo reivindicava a superioridade porque eles tinham lealdade a um líder humano. A gente vai ver ali no capítulo 3, se não me falha a memória, ali de 1 Coríntios, que um vai falar que é de Apolo, o outro vai falar que é de Paulo. Paulo vai chamar a atenção deles ali, ó. O nosso líder é Jesus. O nosso foco de liderança é Cristo e não o homem. Não interessa se você prefere Apolo ou se você prefere Paulo. O nosso foco principal é Cristo e não o homem. Outra igreja reivindicava ser mais espiritual porque os seus membros se abstinham da relação íntima no casamento. O que Paulo também vai chamar a atenção dizendo que isso é um probleminha e vai orientar acerca disso. Outra igreja dizia que seus membros eram assim os melhores porque eles evitavam consumir carne ou comprar carne de mercados pagãos.
outra igreja, outra congregação ainda reivindicava superioridade, ou seja, reivindicava ser a melhor de todas as congregações, porque os membros da sua congregação tinham posição social elevada. E ainda, eu tinha uma outra, que dizia que o seu grupo era melhor, porque os seus membros eram obviamente mais espirituais do que outros, simplesmente porque falavam em línguas estranhas. Essa é a realidade da igreja de Corinto. Uma igreja literalmente carnal. A gente observa, dentre as reivindicações das congregações da igreja, que existia uma clara necessidade dos membros, né, e dos líderes de alguma forma, de estabelecer uma hierarquia dentro da comunidade, ou seja, estabelecer quem era maior do que quem mandava mais do que quem. Esse foco do sucesso, esse foco de ser o primeiro, esse foco de ser o mais, que existia dentro da cultura daquela sociedade em geral, entrou dentro da igreja e agora estavam querendo implantar essas diretrizes dentro da comunidade, obrigando a Paulo a estabelecer ali quem era melhor do que quem, o que definia, o que estabelecia um ou outro de ser mais espiritual do que outro. Quando a gente observa Corinto, principalmente no capítulo 12 até o capítulo 14, que é o foco dessa aula, vai ser importante a gente entender que a questão que vai ser, na verdade, discutida por Paulo aqui, não é relativa aos dons espirituais. Paulo não foca nos dons. Todavia, ele vai citar os dons porque há uma confusão do propósito do dom. Num primeiro momento, Paulo está mais preocupado, com um tópico maior, com um tópico mais abrangente. Qual era esse tópico? O que é espiritualidade? E depois, o que os dons espirituais têm a nos dizer a respeito de espiritualidade. A gente repara que Corinto é uma igreja que não sabe o que é espiritualidade e pensa que espiritualidade é ter dons. Então, Paulo identifica dois problemas. Primeiro, a igreja de Corinto não sabe o que é espiritualidade e não sabe identificar quem é espiritual. E o segundo problema, por causa disso, a igreja de Corinto também não consegue saber, não consegue identificar a função do dom espiritual. Por isso, Paulo observa, primeiro, o que é ser espiritual. Ele vai explicar o que é ser espiritual. Ele vai explicar o que cerne ser uma pessoa espiritual. E o melhor, o que identifica alguém como alguém espiritual. Então, o primeiro foco de Paulo aqui é definir o que é espiritualidade e como eu identifico quem é espiritual. Tá certo? Paulo começa dizendo que o que torna uma pessoa espiritual, é o Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, quando declaramos a nossa profissão de fé, nós recebemos o Espírito Santo. Tá certo? Todavia, o Espírito Santo de Deus, ele manifesta a sua presença de maneiras distintas, de maneira diferente em cada cristão. Por isso, a igreja vai ser tratada na Bíblia como um corpo. Então vamos lá. Paulo vai dizer o seguinte, quando vocês aceitaram a Jesus, vocês receberam o Espírito Santo. Então, quando alguém aceita Cristo, já tem Espírito Santo, logo é alguém espiritual. Só que o Espírito Santo na vida de cada um vai se manifestar de uma forma diferente. Isso acontece porque a igreja ela é um corpo. E se dentro do corpo cada um tiver a mesma função, não faz sentido. Então, primeiro ele vai explicar que não existe maior ou menor, mas que todos contribuem para o funcionamento do corpo. Aí vamos simplificar mais um pouquinho.
Todo mundo é um dedinho? Todo mundo é o olho esquerdo? Todo mundo é a mão direita? Todo mundo é o coração? Não. Se todo mundo fosse só o coração, a igreja não seria tratada como corpo, mas seria tratada como vários corações. Se todo mundo fosse a mão direita, todo mundo seria uma mão direita, não seria um corpo, não seria unidade, mas a presença de várias mãos direitas. Então Paulo chama atenção para isso, ó. A igreja é um corpo, a igreja não é um membro do corpo. A igreja é o corpo. Então um vai ser um pé e a função do pé é uma. Um vai ser o braço e a função do braço é uma. Um vai ser o olho esquerdo e a função do olho esquerdo é uma. Então ele vai mostrando que a igreja é composta de várias funções. Por isso é que o Espírito Santo age na vida de cada um de formas diferentes, para que o corpo venha a ser completo, para que o corpo venha a ser único e forme uma unidade, tá? Em outras palavras, né, ou em palavras aí mais requintadas, se todos tivessem o mesmo dom, a igreja não seria um todo, seria várias partes de alguma coisa, mas não seria uma unidade. Logo, todo crente espiritualmente dotado, ou seja, todo crente que se converteu e que tem Espírito Santo, logo está apto para as coisas espirituais, é essencial para o corpo de Cristo. Dessa forma, dessa maneira, tá? Não existe dom que seja melhor do que o outro. Não existe dom que se destaque mais do que o outro. Não existe, eu falo em línguas, então eu sou melhor. Não, falar em línguas não é melhor do que profetizar. Profetizar não é melhor do que ensinar. Ensinar não é melhor do que administrar. Não existe dom superior a outro dom. Mesmo que teoricamente a gente coloque como um dom se destaca mais do que outro, e isso é verdade, isso acontece, eles não são maiores, eles não são melhores do que aqueles dons que aparentemente, que teoricamente não se destacam. Essa é a primeira advertência de Paulo. Não existe dom maior do que o outro, logo, não existe membro superior a outro. Porque essa era a verdadeira indagação, essa era a reivindicação de todas as congregações de Corinto. As congregações de Corinto queriam saber quem era superior a quem. E Paulo vai dizer, não existe superioridade, somos todos um corpo, somos todos uma unidade. Um com uma determinada função, outro com uma determinada função, mas todos funcionando para que o corpo se mantenha vivo e ativo e consiga atingir o objetivo para o qual foi estabelecido. Tá certo? Beber uma aguinha aqui. Assim, Paulo começa deixando claro, tá? Que nenhum dom que se destaque mais do que outro representa também qualquer tipo de espiritualidade. Ué, Manuela, por quê? Na igreja de Corinto, e verdade seja dita, nas igrejas de hoje, a gente observa que alguém que demonstra um determinado tipo de dom é considerado extremamente espiritual. Não, se fulano profetiza, ele é espiritual. Não, se fulano fala em línguas é porque ele é espiritual. Não, se fulano ensina, se fulano prega, se fulano é um presbítero, se fulano é um líder é porque ele é extremamente espiritual. Entenda, o fato de exercermos funções e administrarmos os dons espirituais não significa que somos pessoas espirituais. E Paulo prova isso só com a igreja de Corinto. Com a igreja de Corinto, Paulo traz pra gente uma realidade.
tá? Os dons, eles têm uma função. Dom tem uma finalidade. E qual é a finalidade do dom? Não é dizer se um é espiritual ou não. A função do dom, o propósito do dom é preparar a igreja, é santificar a igreja para o serviço do evangelho. E qual é o serviço do evangelho? A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, naquele local ou naquele país. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão confundindo dom com espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, dom é outra coisa. Dom é uma ferramenta dada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo a cada homem, para que cada um possa cumprir o seu chamado. Para que a igreja possa cumprir, tenha facilidade em cumprir o seu chamado. E qual é o chamado da igreja? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai a palavra de Deus. Logo, o dom espiritual é uma ferramenta utilizada para ajudar o cristão na tarefa de proclamar a palavra de Deus. A gente vai ter dois exemplos aqui. O exemplo é utilizado na revista, se não me falha a memória, é que o apóstolo Paulo fala sobre edifícios edificados, né? Um vai ser o arquiteto, outro vai ser o pedreiro, e assim de fato. Se você reparar a construção de um prédio, você vai ver que vai ter lá o técnico em edificações, vai ter o pedreiro, vai ter o ajudante de pedreiro, vai ter o arquiteto. Cada um vai fazer a sua tarefa com instrumentos e com ferramentas diferentes. Um pedreiro vai precisar de cimento, um pedreiro vai precisar de um misturador de cimento, vai precisar de pedra, vai precisar de parafuso, vai precisar de prego, vai precisar de um monte de coisa. Que ferramentas, e essas ferramentas provavelmente não serão úteis para o arquiteto. O arquiteto precisa de uma régua, o arquiteto precisa de uma mesa, o arquiteto precisa de folha, o arquiteto precisa de planta. Já o engenheiro, ele precisa de quê para ele funcionar? Ele precisa lá da planta para ele ler, para saber em que viga vai ficar onde, quanto peso vai suportar. Tem que estar com uma calculadora do lado para calcular as posições. Tá vendo? Todo mundo, todos esses funcionários, né, estão ali para construir um prédio. Mas para que aquele prédio seja estabelecido, seja edificado, é necessário que cada um faça a sua função. E cada função vai ter uma ferramenta adequada. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, o dom espiritual é a ferramenta de cada função. Para eu ensinar, eu preciso do dom da palavra. Para eu pregar, eu preciso ter conhecimento da palavra. Para que eu possa profetizar, eu preciso ter conhecimento daquilo que Deus está falando para aquela pessoa. Eu preciso ter discernimento de espírito para identificar se aquilo não é carnal, se aquilo é espiritual. Tá vendo? Cada dom é uma ferramenta que é utilizada por um crente, que é utilizado por um membro do corpo, para que o corpo seja edificado, para que o prédio seja construído. E o pessoal de Corinto estava pensando que o dom definia quem era espiritual ou não. Quando, na verdade, o dom é uma ferramenta dada, é uma ferramenta doada por Deus, para que a obra seja bem feita, para que a obra seja bem executada, tá? Então, Paulo nos faz compreender qual é o propósito do dom. O propósito do dom é para que a igreja seja edificada, para que a igreja tenha condições de cumprir o seu objetivo, que é pregar a palavra de Deus. Assim, a gente compreende que as manifestações espirituais na igreja não são indicadoras de seriedade, não são indicadores de espiritualidade, muito menos de santidade. Dons espirituais são ferramentas auxiliadoras, tá? Dadas por Deus, dadas pela graça de Deus e distribuídas pelo Espírito Santo para que o crente tenha condições
de cumprir o seu propósito, que é o propósito da evangelização, é o propósito da divulgação do amor de Deus e da palavra de Deus. Aí Paulo chama a atenção de todo mundo e agora vai explicar, dom é ferramenta, não existe ferramenta superior, não existe ferramenta melhor do que outra, todas elas são iguais, porque elas contribuem para um propósito. Tudo bem? Então, isso aqui é importante deixar claro. Porque um fala em línguas ou porque um prega bem não significa que seja mais espiritual, muito menos que seja superior. E isso deve ser combatido dentro da comunidade cristã. Não existe ninguém superior a outro dentro da igreja. Todos são iguais e contribuem para o trabalho. Todos são iguais e contribuem para o objetivo. Entendido isso, o apóstolo Paulo vai continuar ensinando e vai dar uma dica para que você consiga identificar se alguém é verdadeiramente espiritual ou não. A pessoa que ela é espiritual, né? Em todas as suas coisas, em tudo aquilo que ela faz, o combustível que a alimenta a fazer aquilo é o amor. Então eu identifico se alguém é espiritual ou não, não é pelos seus dons, não é pelas ferramentas que tem, mas por aquilo que estimula ela a fazer as coisas. E se não é o amor, não é válido. A igreja de Corinto é alertada por Paulo, porque Paulo deixa muito claro que a igreja de Corinto era uma igreja egoísta. Era uma igreja que não procurava edificar os outros, mas supervalorizava aquilo que edificava somente ao indivíduo. A igreja de Corinto era uma igreja individualista, que só se preocupava com aquilo que era individual. E isso fica evidente quando eles classificam, quando eles destacam o dom de falar em línguas. E isso obriga Paulo a alertar para o que verdadeiramente a função, né, para a verdadeira função do falar de línguas. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: o falar em línguas edifica aquele que fala. Falar em línguas é uma ferramenta individual, que aquele que fala edifica a si mesmo. Falar em línguas, ela apenas edifica ainda mais, estrutura ainda mais o nosso relacionamento íntimo com Deus. Mas o falar em línguas não edifica os outros. O falar em línguas estimula a busca por falar em línguas, mas não edifica. Ela só edifica aquele que fala, porque é algo íntimo, é algo pessoal, é algo individual. Paulo vai alertar e vai falar assim: olha só, vocês estão falando em línguas, glória a Deus, isso mostra que vocês estão íntimos, que vocês deixam se preencher pelo Espírito Santo de Deus. Mas o falar em línguas não é extremamente importante, principalmente quando eu tenho não fiéis dentro da igreja. Porque olha só, se o não fiel entra dentro da igreja e vê vocês falando esse tipo de coisa, podem achar que vocês são loucos, não vão ver diferença entre vocês e o oráculo de Delfos, vão achar que vocês não são diferentes. O falar em línguas dentro da igreja então não pode, Paulo? Não, falar em línguas dentro da igreja pode, mas privilegiem o entendimento do outro. Privilegie que o outro compreenda aquilo que está falando. Se algo tem que ser manifestado dentro da igreja, então que se manifeste a profecia. Porque a profecia é uma informação que edifica não só a igreja, como edifica também o não crente. Porque é uma palavra compreensível, é uma informação compreensível. Então, se você tem que edificar alguma coisa, se você tem que manifestar alguma coisa, manifeste de profetizar. Porque o falar em línguas é individual, o falar em línguas é pessoal, é algo entre você e Deus e que deve ser estimulado. E que pode ser dito e ser expressado dentro da igreja. Mas tem que se tomar cuidado, porque quando estamos reunidos em igreja, estamos reunidos para edificarmos todos e não só de forma pontual.
Então o apóstolo Paulo ensina, se algum dom deve ser expressado dentro da igreja, se algum dom deve ser expressado dentro do culto, que seja aquele que não edifique só aquele que fala, mas seja aquele que edifique a todos, a igreja, que atinja a todos e seja compreendido por todos. Entenda aqui, o apóstolo Paulo não está pegando falar em línguas e excluindo, não. O apóstolo Paulo está dizendo que qual é a função do falar em línguas e quando estamos em congregação, qual que deveria ser destacado, qual que deveria ser mais colocado em vista, que é o de profetizar, porque o dom ele serve para quê? Ele serve para ajudar ao crente a cumprir o seu propósito e o dom ele serve para edificar a igreja. Não é só um membro, mas é edificar o corpo. Paulo mostra essa preocupação da igreja estar alimentada, da igreja estar edificada, coisa que os membros de Corinto não tinham interesse. Coisa que os membros de Corinto, muitas vezes, não tinham a intenção, porque eles não tinham a intenção de expressar amor. Porque quando eu amo, eu me preocupo com o outro, eu me preocupo se o outro vai entender, eu me preocupo se o outro vai compreender, se o outro está confortável, se o outro não está confortável. Então, Paulo faz essa diferenciação daquilo que edifica um e daquilo que edifica os outros, a comunidade. E ele pede que a comunidade se volte para quê? Para a edificação de todos, para a edificação do corpo, tá? Para que todos tenham a compreensão, tá? Então ele destaca a profecia não porque ele prefere a profecia. Ele destaca a profecia para dar como exemplo algo que não edifica um, mas que edifica e atinge a toda a igreja e que não beneficia só aquele que é falante, só aquele que fala, tá? A gente vai reparar que não só o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro vai ter essa preocupação do entendimento e da funcionalidade do dom espiritual, ao ponto dos dois tratarem o crente, tratarem a comunidade como dispenseiros, ou seja, como mordomos, como quem administra a alimentação da igreja, como alguém que administra aquilo que está sendo consumido, como aquele que tem a preocupação em deixar tudo aquilo que o patrão ordenou em ordem, ter comida na despensa, ter um cardápio a ser seguido na semana para que todos comam, para que todos estejam em conformidade e em unidade, certo? Então, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo vão ser preocupados com isso, com aquilo que vai ser apresentado ao patrão, porque Deus é o nosso patrão, dentro aqui do exemplo oferecido, Deus é o patrão e o mordomo tem que dar conta daquilo que o patrão deixou a seu cuidado. E uma das coisas que Deus deixou ao cuidado dos crentes é a edificação dos outros, é todos estarem bem alimentados. Se algum organismo no nosso corpo não está forte o suficiente, o que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo pode ficar doente, o nosso corpo pode ficar deteriorado e levar à morte, e nesse caso, a uma morte espiritual. Então, ambos demonstram cuidado com o alimento adequado, com que todos estejam juntos, para que a igreja esteja edificada e não seja contaminada, não fique desnutrida. Então, a aula de hoje tem como objetivo que você entenda, primeiro, qual é o propósito do dom espiritual. O propósito do dom não é criar hierarquia dentro da igreja. O propósito do dom é auxiliar o crente no seu objetivo de pregar a palavra de Deus. E a segunda coisa que era necessário que você entendesse nessa aula é como eu identifico alguém espiritual, como eu sei que alguém está agindo de forma espiritual. Quando alguém faz tudo o que ela faz, é por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor à palavra de Deus. O que define se eu e você somos espirituais não é o dom, porque todos nós recebemos dons. E todos nós vamos manifestar dons.
mas isso não significa que eu seja uma pessoa correta, não significa que eu seja uma pessoa coerente com a palavra, não significa que eu seja um crente exemplar. Muito pelo contrário. Na igreja de Corinto existia imoralidade, mas mesmo assim os membros manifestavam dons. E aí? Dentro da igreja de Corinto existia irmão derrubando irmão, mas existia a manifestação de dons. Isso é ser espiritual. Dentro da igreja de Corinto existia um querendo ser superior ao outro. Isso não é igreja, mas todas manifestavam dons, porque dom é ferramenta e Deus não tira aquilo que ele dá. Então Paulo vai dizer, vocês têm dons, mas são uma igreja carnal. Vocês têm dons, todavia vocês se prostituem, todavia vocês fazem coisas que não devem, vocês ignoram irmãos, vocês excluem comunidades. Mas vocês têm dons, mas ainda assim são carnais. Então fica bem claro que dom é ferramenta. O que vai definir se eu sou espiritual ou não é se eu faço com amor, se eu tenho amor, se o meu propósito é que o amor alcance o meu próximo, que o amor edifique o meu próximo, se tudo aquilo que eu fizer vai conseguir ajudar o outro, vai conseguir abrir os olhos do outro e não o dom. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a conclusão, né? Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Só com a igreja de Corinto a gente mata todos os tópicos aqui da revista sem grandes problemas. Qual é a nossa conclusão? Somos chamados a servir a igreja do Senhor. E não devemos utilizar os dons dados por Deus para nós mesmos, mas devemos utilizar as ferramentas dadas por Deus com amor para alcançar vidas e atingir o objetivo, que é pregar e ensinar a palavra de Deus. Espero que essa aula tenha te edificado, espero que você tenha compreendido a aula de hoje, espero que você tenha uma semana abençoadíssima. Caso você tenha alguma dúvida e seja da nossa igreja, você sabe como me encontrar. Caso você não seja, sinta-se à vontade a colocar a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então, uma excelente quinta e sexta-feira, um final de semana abençoado e eu aguardo você na nossa próxima aula. Fica com Deus.